Olá, boa noite. Estou esquecendo de uma coisa muito importante. Fone. Não podemos ficar sem fone, porque senão o áudio fica ruim. Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bom? Boa noite, Isméria. Deixa eu conectar meu fone aqui. Boa noite, boa noite. Tudo bom com vocês? Tô esperando a doutora Maíra. Tudo bem com vocês? Gente, deixa eu fazer... Acredito que quem estão aqui são todos meus seguidores ainda, né? Porque ela não está aqui ainda com a gente, mas é só para explicar para vocês. A médica que eu convidei hoje para estar aqui no meu Instagram fazendo essa live com vocês é uma autoridade no assunto de jejum intermitente. Ela é médica anestesista e se aprofundou no uso do jejum como uso terapêutico e também como um estilo de vida, né, no uso da prática clínica para tratamento de doenças metabólicas. Então achei muito importante convidá-la e ela muito solícita aceitou, porque eu estou num lugar pequeno onde trabalho com os protocolos de jejum com os meus pacientes e a gente vê que muitas pessoas ainda têm medo, ainda têm dúvida, né? Os questionamentos das redes sociais também são muitos, né? A gente vê muita informação nas redes sociais, informação que às vezes não é informação com base científica. E então eu resolvi convidá-la e ela aceitou, e eu acho que vai ser muito gratificante para todos que estão aqui poder ter um pouco de conteúdo de uma autoridade no assunto, né? Tô só esperando aqui para poder... Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer o convite aqui. Olá, doutora, boa noite. Tudo bem? Desculpa o atraso. Que Não isso, tá- imagina. Tava aqui te apresentando enquanto isso. Boa Eu tô noite, falando seu pessoal. nome eu tô falando seu nome direitinho, Maíra? Perfeito. Porque como tem um acento, eu falei, eu vou falar com a pronúncia do jeito que é correto, né? Muito obrigada. Já agradeço desde já, porque muita gente erra. Me chamo de Mayra. Maíra, eu estava aqui te apresentando, mas sempre que eu inicio as minhas lives, primeiro eu quero te agradecer imensamente por você ter aceitado. Não sei se você achou estranho, se você recebe muitos convites, mas eu sou uma nutricionista, Maíra, aqui numa cidadezinha muito pequena. Minha cidade só tem 10 mil habitantes, para você ter ideia, Ai, e que sou, legal! e sou uma defensora assim, muito grande das estratégias de baixo carboidrato, do uso dos protocolos de jejum, tanto o uso terapêutico como no tratamento das doenças metabólicas. E estou cursando a pós-graduação em estratégia de baixo carboidrato na PUC Minas, em Belo Ah, Horizonte. que maravilha, que privilégio a sua cidade. Que cidade que é? São José do Calçado, no Espírito Santo, Poxa divisa vida, com o então estado do Rio. você vê, uma cidade com 10 mil habitantes, tem uma profissional como você, eles estão bem, viu? Tá de E eu estou em parabéns. busca. E por que É eu isso resolvi aí. te convidar? Porque você é uma referência e como assim, os meus pacientes, os meus seguidores aqui, meu foco maior em informação hoje aqui com você é realmente para os meus pacientes, para as pessoas que me seguem aqui, que estão sempre me vendo falar sobre esses assuntos, mas que têm muita dúvida. E uma autoridade como você vai conseguir sanar essas dúvidas e me dar um pouco de força, porque eu tenho muitos profissionais aqui que não concordam, mandam recadinho, né? Eu E às imagino. vezes, você imagina, né? Com a luta que eu Nada tenho aqui. como a gente se sentir numa ilha isolado, ninguém consegue ajudar muito, né? O ideal é a gente ter uma rede bem unida para que todo mundo possa ajudar o paciente. Os meus melhores resultados, sem dúvida, são os pacientes que têm
uma nutricionista que eu possa conversar. Eu me sinto assim super lisonjeada com o convite, porque trabalhar junto, em parceria, é a melhor forma de dar certo. Então a gente tem mais é que se unir e conversar e mostrar que as coisas estão mudando e quem está preso no passado não tem a chance de ficar mais saudável. Então a gente realmente tem que mostrar pelo exemplo. Isso eu acho que é super importante da gente falar, que o exemplo está mudando muitos médicos. Os pacientes, de repente, aparecem mais saudáveis e os médicos podem ver os exames e ver o paciente melhor, e dessa forma muitos estão despertando. Então, a revolução na saúde está acontecendo dos pacientes para os médicos. Mais ou menos esse o movimento que a gente espera que dê certo aí. Então, parabéns pela sua iniciativa. Muito obrigada. Eu queria que você se apresentasse da sua forma para as pessoas aqui para o meu lado, né? Para que eles te conheçam um pouco mais. Então, eu sou médica anestesista, minha formação, e logicamente ninguém aprende jejum terapêutico na faculdade. Então, como anestesista, eu não aprendi, eu só aprendi a me preocupar com jejum por outros objetivos, mas também sempre perguntei para meus pacientes se eles estavam de jejum. De repente, muitas mudanças na minha vida aconteceram, eu me aprofundei num assunto que a gente não aprende na faculdade, que é nutrição, e nutrição de um enfoque terapêutico, né? Então, eu tenho certeza que a Naraline também não aprendeu na faculdade de nutrição dela absolutamente nada do que a gente vai falar hoje. Então, não depende da especialidade do seu médico, do seu nutricionista, depende do quanto ele foi buscar. Então, eu fui buscar lá no fundo, fui até Toronto, fui ver com os meus próprios olhos o Dr. Fung trabalhar, aplicar os protocolos de jejum para terapêutica, né? O enfoque dele é mais síndrome metabólica. Então, o que eu mais vi lá foi reversão de diabetes tipo 2, melhora de diabetes tipo 2, pré-diabetes desaparecendo, esteatose hepática desaparecendo, síndrome dos ovários policísticos desaparecendo em mulheres engravidando. Parece uma seita, macumba, Eu chego mas a arrepiar. não, pessoal. E assim, aplicando o simples, a gente consegue esses resultados aqui também. Então, uma anestesista como eu consigo reverter diabetes no meu consultório. Eu vejo ovário policístico melhorar. Eu vejo esteatose hepática de 10 anos desaparecer em 6 meses. Parece milagre? Até parece, se a gente achar que o jeito que a gente estava usando a medicina estava certo. Mas vendo o quanto a gente pode fazer pelos pacientes com uma nova abordagem, um novo olhar, não é milagre, não. É só entender o que está acontecendo e tratar a causa. Então, tem muito que fazer, e é assim que eu me tornei uma anestesista que trata doenças metabólicas. Maíra, eu fico vendo aqui no meu consultório, agora estou atendendo online, né? A dificuldade que às vezes, eu não sei se é a que você tem, mas é a minha realidade, de a gente mostrar toda a fisiologia, mostrar como que funciona essa parte metabólica para o paciente. Porque se a gente consegue convencê-lo explicando como que funciona o processo, realmente a gente consegue uma eficácia no tratamento. Porque o que eu vejo de maior dificuldade com os pacientes e até com as pessoas que me procuram para tirar dúvidas, é porque as pessoas estão muito apegadas na informação da internet, né? Eles veem o que o famoso fez jejum intermitente, emagreceu. E aí, às vezes, eles procuram um profissional só por conta disso, ou fazem o jejum que viram na internet e que não dá certo. Foi um dos maiores questionamentos que eu tive quando eu anunciei que ia fazer a live com você. Muitas pessoas falam assim, mas eu já faço, mas não dá certo, eu faço o jejum que eu vi na internet. Gente, mas não é assim que funciona o jejum. E eu queria que você explicasse um pouco dessa questão dos protocolos de jejum, como que você utiliza isso no seu consultório para os tratamentos, principalmente das doenças metabólicas. Então, a gente realmente precisa entender a fisiologia, o que você falou, de explicar para o paciente o que acontece. As minhas consultas também. As primeiras, eu basicamente fico falando um monte de teoria, às vezes até a paciente está ansioso para querer, sabe, falar, não, mas eu não quero saber de teoria. Precisa, porque se você não entender por que você está fazendo, não dura um mês. Vão te falar assim, ai, boba, por que você está pulando refeição? Vem comer, por quê? Aí vão falar, porque minha médica mandou. E aí, né? Quanto tempo vai durar essa estratégia? Agora, se você entende que
A obesidade é uma delas, né? Eu vou falar de obesidade porque é o que mais as pessoas procuram, assim, do jeito mais... Ai, tentei fazer na internet. Porque, obviamente, se você tem pressão alta, diabetes tipo 2, você vai precisar de ajuda médica. Mas, enfim, para quem quer emagrecer, a pessoa ouviu de orelhada como é que faz jejum, falou que não deu certo. Por quê? Porque não adianta só fazer, sei lá, as pessoas acham que pular lanche e pular o café da manhã vai resolver a vida inteira, sei lá quanto tempo de obesidade. Você precisa entender que o seu ganho de peso, ele não aconteceu de uma hora para outra, ele foi acontecendo de maneira progressiva. E esse ganho devagarzinho que vai acontecendo é fruto de um ciclo de alimentação, de muita insulina, que gera resistência insulínica, que vai subindo, e assim você vai escalando e ganhando peso insidiosamente. Então, é muita ansiedade de falar assim, eu fiz 4 jejuns e não perdi nada. Primeiro, você está comparando com o quê? Você se pesou na balança do seu quarto? A balança mistura um monte de informação que não te diz nada. Então, ela mistura osso, músculo, água e gordura. Junta tudo num balaio de gato e te dá um valor do peso da balança. Primeiro lugar, as pessoas acham que não está fazendo efeito porque elas estão medindo errado. Você mediu sua cintura? Você viu se a calça ficou larga? Você viu se você está mais disposta? Está sobrando energia? Você está dormindo melhor? Você está com menos fome? Esses são os focos que eu costumo pedir para o paciente prestar atenção, porque normalmente vem com uma ansiedade querendo perder peso na balança. Se você olhar para a coisa errada, você não vai nem... Às vezes você está tendo resultado, mas você não olhou para a coisa certa. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é... Você não engordou em um mês. Como você espera emagrecer tudo em um mês? Isso é imaturidade, é uma ansiedade, é até um pouco infantil. Então, a gente primeiro precisa estabelecer metas reais. Para você emagrecer de uma maneira natural, fazendo o seu próprio corpo consumir essa gordura que está guardada aí faz 20 anos. Você acha que em um mês é possível? Até de outras formas, com medicamento, com cirurgia bariátrica. Aí são outras estratégias, mas assim, usando o jejum, qual é o princípio disso? Você quer que o seu corpo, à medida que você diminui os níveis circulantes de insulina, você permite que o seu corpo, ao invés de precisar comer, ele vai usar os seus estoques de gordura guardados em você. Então, por exemplo, você tem aquele pneuzinho é a sua barrinha de cereal. Aquele pneuzinho é o seu pré-treino. Você não precisa de pré-treino se você quer emagrecer. Então, isso é uma questão muito importante de afinar as ideias e alinhar expectativas. Jejum dá certo? Dá muito certo. Se você não emagreceu com jejum, você está fazendo errado. Agora você precisa ver também prazo, como você está medindo e se o seu estado alimentado está ruim, né? Porque é o yin yang que eu digo. Você pode fazer jejum para ter os benefícios? Pode. Sua alimentação precisa ser 100% perfeita? Não, gente. Dá para emagrecer sendo vegano, sendo vegetariano, sendo low carb, sendo high... Aliás, high carb é difícil, mas até dá. O que você precisa entender? Que você precisa fazer a quantidade de jejum de acordo com a sua estratégia alimentar. Comer lixo, o que é comer lixo? Gente, é comer comida que não existe, comida processada. Comida processada tem um grande problema. Ela é tão processada, se você substituir a palavra processada por digerida, vai ficar mais fácil de você entender. Ela é tão processada, tão digerida, que a hora que você come, na primeira porção do seu intestino delgado, ela, já foi inteira absorvida. Então, o que acontece? Saciedade zero. Comida processada é saciedade zero, com picos de insulina que não te deixam emagrecer. Por quê, gente? Isso a gente aprende na faculdade de fisiologia, no assunto fisiologia. Insulina alta, ela inibe a queima de gordura, inibe a lipólise. Então, você acordou de manhã, fez um pico de insulina porque comeu tapioca, granola, banana com aveia e mel. Você fez esse pico de manhã, você vai ficar a manhã inteira com a sua insulina alta. Qual é o resultado disso? Insulina alta no cérebro, dá fome. Cai a sua glicemia rápido, porque você teve que fazer um pico alto. Por quê? Porque glicose no sangue é tóxica. Muita glicose é tóxica, o seu corpo não pode deixar isso acontecer. E é por isso que ele libera insulina. A insulina não é ruim, ela é importante. Ela só não pode ficar em níveis altos o tempo inteiro. Então, se você come o dia inteiro, várias vezes por dia,
Você está obrigando o seu corpo a te salvar dessa toxicidade de glicemia várias vezes ao dia. E o resultado disso, em anos, é que você fica muito exposto à insulina no estado alimentado, guardando gordura. E você não dá oportunidade para o seu corpo de queimar. Então é basicamente isso. Você precisa primeiro entender o que está acontecendo para depois falar que o jejum não deu certo. Então depende disso. Maíra, assim, quem são meus pacientes que estão aqui, eles escutam eu falar basicamente isso daí. É claro que você fala de forma muito mais, né, específica, mas é basicamente o que eu falo. As pessoas, elas querem emagrecer comendo tapioca, comendo 3, 4 porções de fruta por dia, comendo os pães, os biscoitos integrais, fazendo todas essas opções. E eu explico que essas grandes quantidades de insulina ao dia, vários picos de insulina, a longo prazo, pode ser que... Porque a pessoa sempre fala assim, mas eu sempre fiz isso e emagreço a hora que eu quero. Eu falo, tudo bem, você pode emagrecer a hora que você quer, eu concordo. Mas só que isso a longo prazo, você pode estar magro e doente, porque você vai criar uma resistência à insulina. E a maior dificuldade que eu tenho aqui na minha região é que os médicos, muitos ainda não estão entendendo nem o que é a síndrome metabólica. Eles não estão entendendo ainda nem o que é resistência à insulina. Eles nem pedem insulina em exame. Eu sei, então, isso assim, aqui é a mesma coisa, não é porque você mora em cidade pequena, não. Temos muito em comum. Tem muito endocrinologista que não pede insulina em jejum, que é um exame que, assim, deveria ser obrigatório. Inclusive, os convênios médicos, essa é uma crítica muito grande que eu tenho. Hoje em dia é difícil pedir autorização para pedir exames básicos. Se tivesse alguém inteligente fazendo a auditoria desses convênios médicos, eles entenderiam que é muito importante dosar glicemia e insulina em jejum, porque a gente consegue prever 10 anos antes se a pessoa vai ficar diabética ou não. Até para um convênio médico é muito interessante que você não fique doente, porque diabético gasta muito dinheiro do convênio médico. Só que é tão difícil, que está tão lá atrás, eles nem sacaram ainda que é muito mais barato falar, não, faz insulina em jejum, glicemia em jejum de graça para todo mundo, meu filho, porque quanto mais gente eu descobrir antes, melhor, ficam menos doentes. A gente previne, gente, é assim, ó, uma bola de cristal. Você tem o direito, você pode descobrir se você vai ficar doente com diabetes tipo 2 10 anos antes. Gente, é muito importante isso. E ainda não caiu a ficha. Então, assim, médico não caiu a ficha, convênio médico não caiu a ficha. Informação é o que vai salvar. Quem tem essa informação agora está anos e anos na frente. Então, a gente tem muito que fazer pela saúde e se você ficar arraigado nas antigas maneiras que a gente enxergava doença metabólica, não vai ter nada para fazer. Hoje até propuseram mudar o NAFLD, né, que é a esteatose hepática, eles propuseram chamar de com metabolic, para relacionar a esteatose hepática, parar de chamar esteatose não alcoólica para chamar de esteatose relacionada à doença metabólica, porque assim, quem sabe, as pessoas enxergam que esteatose hepática é mais uma manifestação da síndrome metabólica, que é manifestação de excesso de insulina. Como você resolve um problema com excesso de insulina? Você diminui a insulina. Existe remédio para isso? Existe. Parar de comer o dia inteiro de 3 em 3 horas e cada vez que você comer, se você economizar na quantidade de carboidrato refinado, seu pico de insulina vai ser menor. Então tem duas coisas para fazer. E tem muita gente que me procura para emagrecer que, não abro mão dos meus carboidratos. Eu não abro mão, não estou disposta. Tá bom. E o seu lanche, está disposta? Não. Lanche, não quero parar e também não quero fazer jejum. Pessoal, não tem lanche grátis. A gente tem que ser sincero, você tem que entender qual que é o problema. Excesso de insulina, a gente tem duas coisas para fazer. E se você não está disposta a nenhuma das duas, você vai precisar achar um jeito, às vezes manejando estresse, terapia, para entender que você vai precisar enfrentar isso para conseguir ter algum resultado. Você não vai conseguir ter resultados diferentes com estratégias iguais. Então, isso também é muito importante da gente determinar com o paciente sobre alinhando metas, objetivos e expectativas. Perfeito, perfeito. Uma coisa que eu tenho muito questionamento aqui, Maíra, é a questão do paciente voltar ao consultório
e falar, e aí a gente iniciar as estratégias, os protocolos de jejum. A grande maioria eu tento alertar desse aviso que o corpo já está dando da síndrome metabólica, de um diabetes que já está batendo na porta. A gente olha, analisa os exames, a gente olha também a questão da circunferência abdominal, de tudo que a pessoa está relatando, do cansaço excessivo, né? A pessoa ronca, não dorme, não tem disposição. São tantos fatores Exatamente. envolvidos que você alerta o paciente do que está acontecendo com ele. Só que assim, a maioria das vezes, quando vem por conta de doença metabólica, já vem de um médico, né? Já vem de uma indicação médica. E o médico, às vezes, não alertou nada daquilo que eu estou falando. O médico diz para tomar o remédio e emagrecer, mas não alertou de nada. E às vezes eu me sinto remando contra a maré, porque eu estou tentando explicar, né, para o paciente, mas eu faço tudo isso que você falou, eu tento explicar a fisiologia, eu tento explicar que toda aquela gordura que está ali é como se fosse uma poupança, estocando a sobra, sabe, de carboidrato que ele comeu ao longo da vida, e aquilo ali, se não vai ser gasto, se a pessoa continua dando a fonte de preferência, que é o carboidrato. Então, o organismo prefere o carboidrato como fonte de energia, porque ele só serve para isso. Então, a pessoa continua comendo muito mais fácil. Então, a pessoa que não abre mão, como você falou, do biscoitinho, da cervejinha final de semana, ela não vai conseguir ter o resultado desejado, simplesmente porque ela continua comendo a fonte de energia que o corpo quer, com o estoque de gordura a mais barata, o estoque de gordura enorme. Ela não vai gastar aquele dinheiro que está ali, aquele dinheiro que eu coloco entre aspas para o paciente entender, guardado. Então, eu sempre faço analogias para que a pessoa entenda como é necessário, de repente, fazer restrições. Porque a maior dificuldade, e aqui eu recebo o nome na minha região da nutricionista que restringe demais, né? A louca, já falaram até que vou matar alguém por conta dos jejuns. E eu gosto muito de tentar explicar o máximo ao paciente. Então, hoje eu trabalho no meu consultório. Quando o paciente ele já entendeu e ele absorve toda a informação, eu começo a trabalhar os protocolos de jejum, principalmente na esteatose hepática. Eu já consegui exatamente o que você falou no início, eu já consegui que o paciente convencesse o médico de que eu estava certa. Isso para mim, assim, não teve uma coisa... Porque a gente comparou exames, a gente comparou resultado. Então, isso que é super importante fazer exame. Exato, por isso que é importante fazer no começo e fazer seguindo, porque se a gente não tem o exame inicial, qualquer resultado que você tenha, o paciente não está seguro e você também não. Por isso que para começar jejum, eu gosto de fazer muitos exames para explicar para o paciente aonde ele está, quais são os nossos objetivos a curto, médio e longo prazo, o que ele pode esperar e o que é mais importante para mim, eu quero que o meu paciente se sinta seguro de fazer jejum com segurança, saber que o que ele está fazendo para ele é um método natural de reganhar a saúde dele. E que ele vai ouvir muitas coisas, só que quando você está seguro, você não se sente ameaçado. Porque é impossível você conseguir manter o estilo de vida se você não souber o que você está fazendo pela sua saúde. Se alguém te questionar, olha, você é infartado. Eu tenho um monte de paciente que já ou colocou stent, ou já infartou, ou teve angina e tal, e de repente eu prescrevo gordura para eles. Então, essa insegurança, se eu não conseguir deixar o meu paciente seguro, tanto com os exames quanto com a fisiologia, com a análise da literatura científica, eu preciso deixar o paciente seguro para ele saber, porque a primeira coisa que vão perguntar, eles vão falar assim, peraí, você está comendo cordeiro, você é infartado, cordeiro é uma carne oleosa, você está comendo gordura, você vai morrer, vai entupir suas artérias. Então, esse tipo de senso comum que está arraigado tanto na medicina, quanto na nutrição, quanto no senso comum, se a gente não deixar o paciente seguro, ele vai largar esse estilo de vida. E não existe milagre, pessoal. A melhor maneira de manter a sua saúde, de recuperá-la com síndrome metabólica, é mudar o seu estilo de vida. Porém, se você mudou o seu estilo de vida, reverteu a esteatose, inclusive esse é um problema porque as pessoas costumam reverter a esteatose, emagrecer, muito mais rápido do que reverter a resistência insulínica. Então elas têm uma expectativa de que vão reverter a resistência insulínica na mesma velocidade que elas vão emagrecer. E se você não conseguiu nessa jornada de reganhar a sua saúde, transformar em estilo de vida, se você acha ruim, sofrimento,
tristeza, desespero e não conseguiu achar um jeito de gostar muito do seu novo estilo de vida, você vai voltar aos seus padrões antigos no primeiro estresse que aparecer. Exemplo, pandemia. Quanta gente, quanto paciente meu que eu fiquei preocupada na pandemia, eu falava, gente, não ouço notícia, estou desesperada, quero saber o que está acontecendo. E aí, não, doutora, eu tô tranquila, não ganhei nada de peso, eu tô ótimo. Aí eu falo, gente, graças a Deus, essa pessoa conseguiu transformar em estilo de vida. Então, por isso que a gente, como médico, tem que estudar muito comportamento, porque não adianta só eu explicar que jejum é seguro. Eu preciso fazer os exames, explicar para o paciente os exames, mostrar o que a gente vai fazer e conseguir fazer com que vire fácil para o paciente. Então, para cada um tem um protocolo diferente. E para cada fase da vida, para cada rotina, às vezes vai mudando. Então, não é assim, ai, para mim dava certo 16/8. Agora não dá mais. Eu tenho problema. Não, gente. Primeiro que a gente se adapta, precisa mudar protocolo. Tem um monte de coisa para fazer, para ficar mais fácil. Tem fases da vida que fazer jejum é difícil e aí você tem que caprichar mais na alimentação. Tem fases que é o contrário. Então, assim, tudo depende de cada um. E nessa hora é interessante buscar ajuda. Mas, em geral, você sabendo que é seguro fazer jejum, você, principalmente no Brasil agora, né, com a nossa economia destruída, a nossa economia já estava ruim. Depois dessa pandemia, a gente vai ter muitos anos aí de consequências financeiras. Então, o jejum, nessa hora, ele entra como uma estratégia economicamente viável para recuperar a saúde das pessoas. Porque o que eu estou vendendo com o jejum? Nada. Você vai economizar dinheiro. Vai sobrar dinheiro no seu mês para você comprar um salmão, se você quiser, de prêmio, para comer um pouco melhor. Mas é menos é mais. Você gasta menos dinheiro com alimentação, porém você come melhor. Então, nesse sentido, o jejum também tem uma aplicabilidade fantástica nesse momento de crise. Então, tem muita coisa para a gente falar sobre jejum, nesse aspecto de segurança aí. É perfeito, porque nessa época de pandemia eu concordo com você. Se o paciente ele não se apaixonou pelo processo, se ele não entende a necessidade, se ele não se apaixonou por isso, e ele quiser voltar a comer tudo novamente, ter o estilo de vida que ele tinha antigamente, eu também tive as mesmas situações. Pacientes que estão perfeitamente bem e pessoas que saíram totalmente do foco porque não tinham se apaixonado. Viram a mudança no estilo de vida como sofrimento e tortura. E toda pessoa que vê a mudança como sofrimento, ela não consegue mantê-la por muito tempo. Então, eu tento também trabalhar bem o comportamental do paciente para que ele permaneça. É muito importante. Eu estou vendo várias perguntas aqui quando você estava falando e são perguntas muito pertinentes no Instagram. As pessoas perguntando, mas eu posso fazer jejum de 24 horas quantas vezes na semana? Eu já não tenho fome mais. Isso é um questionamento que eu tenho no meu consultório muito grande, principalmente em mulheres. A mulher ela tem uma dificuldade muito grande, eu percebo, em comer uma quantidade de proteína legal. A gente aprendeu isso, né? Que a proteína tinha que ser restrita. Então a gente comia carboidrato em várias refeições e a proteína do almoço, do jantar, do tamanho da palma da mão. A gente aprendeu dessa maneira. Então hoje eu vejo uma grande dificuldade com as mulheres, principalmente, da gente aumentar um pouco a proteína, aquela dificuldade de trocar o pão por ovo, porque o ovo enjoa, mas pão não enjoa. Então a gente tem essas dificuldades no consultório e acabam que muitas mulheres, eu falo das mulheres porque é o maior questionamento, começam a fazer 2 refeições, uma refeição com muita facilidade e começam a ter uma dificuldade aí no metabolismo e querem fazer isso de segunda a sexta e final de semana meter o pé na jaca e aí dá tudo errado. E eu vejo que é um questionamento de pessoas leigas que não conhecem nada mesmo sobre jejum. Eu posso fazer jejum de 24 horas quantas vezes na semana? O que você vai falar sobre esse assunto? O ideal é que a gente não faça o jejum de 24 muito seguido. Então, se você quiser fazer, faz em dias alternados. Agora, todos os dias comer uma vez por dia, o seu corpo se adapta. E aí você pode chegar num platô e não sair dele. É super normal. E é um problema bom num sentido que, eventualmente, até aquelas pessoas que comiam o tempo inteiro, elas falam, doutora do céu, eu nunca imaginei que eu fosse ficar tranquila com uma vez por dia só tá bom para mim, para comer. O problema é que não é uma boa estratégia. Então, o que eu acabo sugerindo é que se você só quer comer uma vez mesmo por dia, alterna, um dia você almoça, um dia você janta. Esse protocolo é uma boa porque você tira o seu corpo da monotonia e você não se adapta igual o jejum de 24 horas. Então, é uma boa estratégia.
Eu vejo assim, as pessoas fazem muito, pelo menos os meus pacientes se adaptam muito bem ao jejum. Eu sempre inicio com os jejuns de 12 horas e após essa adaptação a gente vai trabalhando outros protocolos, mas sempre intercalando para que não haja, a gente não acostume a tireoide aí num protocolo só, mas eu vejo essa dificuldade em consultório. O paciente ele começa por conta própria a ficar sem comer. Você pede ele para Isso. alternar, para fazer 12, para fazer 16, né? Para a gente manter protocolos diferentes e a gente vê dificuldade. E aí muita gente entra no platô ou começa a ter um reganho de peso. E aí, na maioria das vezes, que eu percebo aqui, é que o reganho de peso é porque a pessoa já perdeu uma quantidade de peso legal, né? Às vezes já reverteu a esteatose hepática, a pressão está controlada, tal. E aí ela começa a se permitir um pouco mais no final de semana, por conta própria, não avisa pra gente, né? E aí começa a ter um reganho de peso, mesmo fazendo os protocolos de jejum durante a semana. E aí o alerta que eu sempre dou, mas eu quero escutar a sua opinião, é exatamente isso. Se você está fazendo jejuns e dieta hipocalórica durante a semana toda e final de semana você quer acrescentar mais caloria, você acaba, quando você acostumou esse metabolismo com baixa caloria a longo prazo e depois você quer colocar mais caloria vinda de picos de insulina, que na maioria das vezes as pessoas erram no carboidrato mesmo, vai haver um problema. E principalmente relacionado ao que você falou antes. Se a pessoa ainda não melhorou a resistência à insulina dela, a insulina ainda está alta e ela quer colocar carboidrato para dentro e ainda não está na hora. E aí muita gente diz para mim, mas agora estou tendo compulsão. Essa de tal de low carb e jejum me fez ficar compulsivo. E aí muitas das vezes é porque você falou, a pessoa não estava ainda, não tinha melhorado a insulina, a resistência à insulina e quis colocar carboidrato, principalmente refinado, antes da hora, né? Em grande quantidade no organismo e acabou que desenvolveu uma compulsão, porque a gente tem todo esse processo metabólico, uma questão de recompensa também, né? De questões emocionais, como a gente está vendo na pandemia agora. Então, eu acho que assim, essa questão do jejum, as pessoas fazerem por conta própria, a longo prazo, dieta hipocalórica com jejuns no mesmo protocolo, tem sido um problema que eu tenho visto com muita frequência. E eu não sei se você vive essa realidade aí. O problema é que nós mulheres aprendemos a fazer uma coisa só, hipocalórica. Então, é muito difícil explicar para uma pessoa que está há 40 anos fazendo hipocalórica e também, né? Explicar que hipocalórica o metabolismo alcança depois, porque ficar com fome, você não está resolvendo o problema, você está só adiando. A hora que você voltar a se alimentar da maneira que você comia antes, a sua taxa metabólica basal vai estar mais baixa e mesmo comendo menos, você vai reganhar o peso. Então, hipocalórica é uma dieta que dá certo no laboratório quando você está preso numa trancado lá. Agora, fora, na vida real, hipocalórica não dura muito tempo para a maioria das pessoas. Tem gente que se adapta assim, mas para a maioria das pessoas viver em hipocalórica não vive em hipocalórica, ela vive em períodos de hipocalórica com períodos de reganho. Então, o importante é a pessoa entender que se ela tiver com fome, fome é um sintoma de que as coisas não estão bem com a sua alimentação. Então, se você estava bem, com low carb, com jejum, estava indo bem, aí você ficou mais maleável, vamos dizer, com o seu protocolo, com a sua vida, comendo mais, etc. Se você está mais maleável e está percebendo que já está com muita fome, o tempo inteiro você está buscando coisas para comer, esse é um sintoma precoce de que a sua alimentação está ruim, você precisa recuperá-la. Então, precisa enxergar mesmo de uma forma diferente. Então, essa parte de desaprender o que nós sempre aprendemos, às vezes é mais importante do que aprender alguma coisa nova. E é tão simples essa estratégia de jejum que as pessoas surtam com o simples. E aí elas querem saber nos mínimos detalhes como faz jejum. Como faz jejum? Você não come. Mas e aí? Você bebe água. Pronto. Por algum período do seu dia, você não vai comer. É tão simples que as pessoas surtam com isso. Então, assim, é simples mesmo, pessoal. É tão simples que quase ninguém consegue fazer. Então, fica a dica. Todo mundo pode fazer e você não vai morrer de ficar sem comer o lanchinho. Muito pelo contrário, você não só vai economizar dinheiro, como você vai recuperar alguns números das suas calças. Você vai ter que gastar dinheiro comprando roupa nova.
ou mandando ajustar. Então, é simples. Só que é tão simples que se você não fizer, você não vai ter resultado. Mas é só isso, é só fazer. Então, é um pouco Você falou choque tudo. cultural mesmo. É muita pergunta, né? Mas o que quebra jejum? Mas, gente, é o que a doutora falou mesmo, é tão simples, é água, toma água, né? Toma água. Toma um café sem açúcar, que você não vai quebrar também o seu jejum, mas quando a gente fala sem açúcar, é sem nada, tá, gente? Sem o adoçante também, porque o adoçante também ativa a insulina. Então, nós estamos falando de café purinho. É, um outro questionamento que eu queria te fazer, porque eu vi um vídeo seu esses dias falando sobre isso, esse mito de que o cérebro precisa de glicose para funcionar. Então, como que eu vou ficar em jejum? Esses dias mesmo eu tive um paciente que está estudando muito para concurso e ele me questionou assim, Sei. mas eu já acordo para estudar, como que eu vou estudar sem glicose no meu cérebro? E aí eu vi o seu vídeo, sensacional, assim, eu já falo isso com meus pacientes, mas eu queria que você falasse um pouco do assunto. Não, super legal, Narlinha. Eu acho que esse é um assunto super importante mesmo. A gente, como a gente estuda, eu e você, a gente já estuda bastante isso, para a gente é um pouco óbvio. Mas eu realmente acho que de todos os mitos, esse é o mais importante para que as pessoas entendam que elas não estão correndo risco. E dá para entender, né? Quem que quer ficar com problema de memória, de concentração? Eu tenho também pacientes que estão prestando para concurso de juiz. Imagina se você prescreve uma dieta que eles vão ficar com dificuldade de se concentrar, de render. Então é importante falar disso. A glicose ela é tão importante para o cérebro, mas tão importante que mesmo que você não coma, a gente tem a fisiologia inteira adaptada para fabricar o suficiente para manter o nosso cérebro utilizando glicose durante um bom período de tempo. Passando de mais ou menos 48 horas sem comer, essa transição entre usar a glicose do que... Então, assim, é um jeito mais fácil. Deixa eu começar de novo. Você comeu, certo? Depois de 6 horas sem comer, a gente ainda está usando glicose, só que ao invés de usar a glicose do alimento, você começa a usar a glicose que está guardadinha no seu fígado, no seu músculo, facinho. É só quebrar o glicogênio que pronto, a glicose está fácil. Então, essa sua preocupação de não comer lanchinhos intermediários, eu já consegui resolver, certo? Passando mais horas sem comer, então. Vamos supor que você teve um problema no trabalho e não conseguiu almoçar. E aí você só vai conseguir jantar quando você chegar em casa. 12 horas sem comer, 24 horas sem comer. Depois de 24 horas, mais ou menos, esse glicogênio que estava guardado no seu fígado aí, bem fácil de tirar, ele vai começar a diminuir a ponto do seu corpo falar, olha, não tem muito aqui, vamos começar a usar o nosso estoque mais caro, mais difícil, que é a gordura? Então, depois desse período, você faz esse shift de começar a queimar gordura e você ainda também está usando glicose. Então, para você que está preocupado que não vai ter glicose para estudar, sim, você vai continuar usando glicose do seu glicogênio aí por mais umas 24, entre 24 e 48 horas você usa glicose do glicogênio, que está no fim, glicose de aminoácido, a gente pega os tijolinhos das proteínas, usa e transforma em glicose para o sangue. Então a gente chama gliconeogênese. Inclusive, muitas pessoas se preocupam com essa fase do jejum, porque elas acham que está quebrando músculos. Mas não, pessoal, tem várias proteínas velhas dentro de célula, proteínas que não prestam mais, que não têm utilidade, que se você der essa oportunidade de jejum, o seu corpo vai reciclá-las, ele vai pegar essa proteína velha e vai usar, ele não vai quebrar o seu músculo, tá? E aí, prosseguindo em mais horas ainda do jejum, o que acontece? Os seus corpos cetônicos começam a aumentar, então o seu corpo começa a usar a gordura tão bem, tão fácil, que esses triglicéridos, esses ácidos graxos começam a ser utilizados direto. Seu músculo usa ácido graxo direto. Seu cérebro não, ele começa a usar uma parte de glicose e a outra parte, ele vai pegar esses ácidos graxos, vão passar no seu fígado, vão passar lá para ser beta-oxidados e transformado em beta-hidroxibutirato. Esse é o combustível derivado da gordura que alimenta o seu cérebro com muita eficiência. E esse combustível não só serve como combustível, ele tem várias propriedades anti-inflamatórias, estabilizadoras de membrana, e ele tem ação sistêmica em diminuir a sua inflamação. Então, não só o seu cérebro vai funcionar melhor, como ele vai desinflamar. E é por isso que a gente vê tantos pacientes relatando melhora de do bem-estar, diminuição na compulsão alimentar, uma tranquilidade, um sono de melhor qualidade
e menor risco, inclusive, de epilepsia, de convulsões. Então, tem muitos benefícios cerebrais de utilizar corpos cetônicos para o seu cérebro. Então, o benefício mental do jejum e da dieta restrita em carboidrato é algo muito importante da gente falar. Então, assim, não só você sobrevive sem comer glicose, como você vive bem e rende melhor. Então, é muito importante falar disso. Eu insisto sempre com o meu paciente para ele testar, porque quando o paciente vem com muita resistência, né? Eu falo assim, olha, eu não estou te pedindo muito, eu quero que você faça 12 horas. Você vai comer a última refeição à noite e pense nas 12, você vai dormir, você vai ter as horas do sono, porque a pessoa pira lá, né? Que vai começar 12 horas, ficar assim. Não, vamos começar. E, gente, a gente está falando aqui de mudança, de fazer protocolos de jejum com uma alimentação limpa, tá? Com comer comida de verdade. Não estamos falando de comer comida lixo e fazer jejum. Então, assim, a gente está falando de pessoas que vão mudar o estilo de vida mesmo. Mas, Araline, vou te interromper com uma coisa só. Mesmo com dieta lixo, quem come dieta lixo e come de 3 em 3 horas é menos, lógico, não vai ser uma pessoa extremamente saudável. Agora, até para quem come dieta lixo, tem como começar. Vai ser muito mais difícil fazer jejum quem come dieta lixo. A melhor forma de facilitar o seu jejum, tanto entrar, quanto durar, quanto sair, é comer comida de verdade, baixa em carboidrato. Agora, até quem come comida lixo pode ficar um pouco melhor fazendo jejum. Então, é uma ótima, às vezes é uma porta de entrada para bons hábitos, porque a pessoa tem uma dieta lixo, começa a fazer jejum, ela começa a perceber o quanto ela se sente melhor mais longe do período com insulina alta. Então, ela fica com um humor mais estável, mais tranquila, com menos vontade de comer porcaria no período que ela está em jejum, e isso vai gerando um hábito reverso. Ela começa a, primeiro se preocupava com o jejum, depois ela começa a falar assim, nossa, mas você já pensou se eu comer bem? Meu jejum vai ficar mais fácil, eu vou me sentir melhor o dia inteiro ao invés de só me sentir bem quando eu estou fazendo jejum. Então, até para quem faz dieta lixo, às vezes o jejum é a porta de entrada. Lógico, você precisa saber o que é ideal e o que é perfeito para você, que é combinar dieta saudável com alimentos, com comida de verdade, para que no estado de jejum você recicle e na hora que você vai comer, você permita que o seu corpo tenha matéria-prima de qualidade para reconstruir tudo que você destruiu que não prestava no seu jejum. É um balanço perfeito, mas as pessoas precisam começar por algum lugar. E às vezes, começar pelo jejum é mais barato, é mais fácil, é mais simples e não precisa de muita ajuda, gente. Jejum é não comer nada, é não fazer nada. E é só beber água. Se você quiser fazer mais alguma coisa, então, lógico, tem vários truques para deixar o jejum mais fácil. Tem o jejum metabólico, então você pode usar TCM, você pode de coco, você pode usar um monte de coisa dependendo da estratégia, mas assim, não pira. Você tá sem ajuda, faz do jeito mais simples, cara. Não come nada. Toma água. A única coisa que eu sempre adiciono é sal. Toma sal também para você não passar mal e não achar que importantíssimo você falar isso. É importantíssimo. Eu já tive casos, como você disse aí, de pessoas que começaram o jejum por conta própria e começou a ver que era muito bom, que estava dando resultado, estava perdendo aquela fome e me procuraram, porque aí caiu a ficha assim. Eu vi que então. funciona, me ajuda com a alimentação agora. Realmente Exato. Você falou uma coisa muito importante. Se a pessoa tem a iniciativa de começar algo bom para ela, já está valendo muito a pena, né? Que, é claro, pode não ser tão fácil fazer com comida lixo e, de repente, assim, poderia ter sido muito melhor se tivesse começado da maneira... Mas se já começou e está tendo bons resultados e está tendo melhor, é isso que importa. Como de fato, tudo que você disse. Não, e sabe qual é o problema hoje em dia? As pessoas estão perdendo a esperança, porque o que eu vejo no consultório não é gente mentirosa, é gente que está cansada de tentar tantas vezes emagrecer e elas fazem tudo que você orienta. Então, assim, eu fico chateada porque eu já fui dessas, eu sei exatamente o que é isso. Eu achava que a nutricionista achava que eu estava mentindo, mas eu realmente estava seguindo o que ela falava. Então, as pessoas vão perder a esperança e é muito difícil. Então, às vezes, o jejum é um negócio simples que dá resultado. Então, é a porta de entrada para ela voltar a ter esperança. E então, às vezes, é isso que ela precisa. É ver que, assim, estava tudo errado. De repente, se você fizer tratando a causa dos seus problemas, você vai conseguir reverter. Então, assim, a pessoa volta a ter aquele poder de saber que o que ela faz de hábito de vida tem realmente
o poder de reverter. Esteatose hepática, obesidade central, inflamação crônica. Gente, quantas pessoas têm dor no quadril e no joelho e depois de 4 meses com jejum nunca mais tiveram? Gente, não é milagre, não é macumba. É inflamação nas juntas. Inflamação é uma doença sistêmica, cada um manifesta de um jeito. Então, assim, você precisa começar por alguma coisa. Você não abre mão de comer carboidrato o tempo inteiro, e nem de 3 em 3 horas. Cara, você precisa começar por algum lugar. Estão me perguntando aqui do sal, e eu sempre faço questão disso. Sal é um problema muito sério, porque quem quer começar a fazer jejum, se ainda não desaprendeu o senso comum do sal, cara, você vai sofrer no jejum, você vai se sentir mal, você vai ter muitos efeitos colaterais desagradáveis, e aí sabe o que é muito ruim? Você vai deixar de fazer jejum, porque você acha que jejum é insuportável. Então você vai deixar de fazer um negócio que poderia te fazer muito bem para a saúde, uma série de benefícios. Saiu até depois que saiu aquele artigo do New England no final do ano, em dezembro, nossa, o que tem de amigo meu médico que me mandou esse artigo e de repente começou a prestar atenção. E nesse artigo, que é triste no final, fala assim, olha, jejum é fantástico, é maravilhoso, tem uma série de vantagens, mas é difícil de fazer. A gente precisa que os médicos, pelo menos, não desanimem os pacientes. Gente, não é difícil de fazer o jejum se você se preocupar com os efeitos colaterais. E esse é o primeiro, é o sal. Eu falo um monte na consulta, olha, cuidado, você vai ter sintoma de cefaleia, náusea, tontura, vários tipos de manifestações de baixo sódio. E se você não lembrar de mim, você não vai correlacionar, você não vai perceber que é cefaleia por falta de sal, você não vai tomar o sal e vai se sentir mal. Batata. A maioria esquece do sal, se sente costumo mal. Colocar até na prescrição, sabe? Costumo já colocar de cara pela manhã para que a pessoa não esqueça, porque eu já tive a experiência ruim de não alertar ou de não escrever e o paciente desistir até de vir no retorno e depois me falar, que vai passando muito mal com o jejum. E na verdade não era isso, né? Era só um ajuste que a gente tinha que fazer no sódio e às vezes ele passou. Agora eu não esqueço nunca mais de frisar então, bastante perguntando essa aqui questão. de constipação também. Constipação é outro sintoma super comum do início do jejum, ou constipação ou diarreia. É uma adaptação da microbiota aí e pode ser falta de magnésio também. Então, às vezes, você resolve o problema da constipação com magnésio, gente. Magnésio barato, tem em todo lugar. E aí você me pergunta quanto custa fazer jejum. Eu estou mandando você não comer, beber água, suplementar sal. E a única coisa que talvez você gaste na farmácia é com magnésio. Então, assim, gente, é muito barato. Você só precisa entender que se você tiver medo de sal, você vai se sentir mal no jejum. Então, você precisa primeiro perder o medo do sal e depois você começa a fazer jejum mais longo. Senão, você vai se sentir miserável. Eu sempre falo para o paciente, sal não causa hipertensão. Porque eles têm isso na cabeça. Não, mas o médico falou que o sal causa. Eu também. Então, assim, eu tirava o saleiro da mesa e falava, isso é fator de risco para hipertensão arterial, tira o saleiro da mesa. Eu era assim, eu fritava o meu ovo na água e não colocava sal nele. Isso é ser muito pecado, triste, né? Por um bom tempo, né? Nós ficamos assim. Ai, que tristeza, nem me fala. Mas nada como perceber que a gente estava errado. Sal, baixo sal, para quem não é hipertenso, inclusive pode aumentar o risco de mortalidade. Então, é grave nesse ponto, tá? Não tenho medo de sal. Tá, tem várias perguntas, Maíra, que a gente não vai conseguir responder, porque são muitas, né? Na verdade, a gente ficaria aqui por horas conversando. Isso não é baseado em evidências. É muita coisa, né? Para poder conversar, é muito assunto que a gente vê que as pessoas estão... Tá me ouvindo? Voltou. É muita coisa, são muitos assuntos que as pessoas estão sedentas de informação, que você vê que elas queriam que a gente falasse, mas não dá para falar tudo, infelizmente. A gente já está faltando só 10 minutos. Antes de encerrar, antes da gente começar a se despedir, eu fiquei muito feliz ontem, quando eu vi a sua postagem, que você vai fazer a live dia 11, né, com o Jason Fung. Eu achei sensacional. Já tiveram várias pessoas aqui comentando. Para quem não conhece, gente, ele é um nefrologista, referência assim, no assunto de jejum intermitente. E você, como você disse no início, você teve a chance de ver de perto, né? De estudar, de poder estar pertinho para ver como que funciona, qual é o pensamento, qual é o raciocínio
de uma pessoa como ele, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, como que vai ser essa live para você e o que vocês vão focar de assunto nessa live. Então, eu demorei para chamar ele para uma live, porque como vai ter que ser em inglês, eu achava que o pessoal não ia gostar muito. Mas aí um dia eu falei, quer saber? Vamos fazer, a gente depois traduz e quem puder acompanha e tal, dá para entender, também não é tão difícil o assunto. E aí a gente vai falar sobre jejum mesmo, eu vou focar em jejum. Tem muito assunto. O que eu provavelmente não vou fazer, eu não vou focar em jejum para longevidade. Falar mais das doenças metabólicas que, assim, são mais graves. Como médica, assim, longevidade é uma exploração mecanística que, com certeza, faz sentido o jejum, mas a gente não tem evidência robusta para falar sobre isso. Agora, a vergonha do nosso tratamento atual para diabetes tipo 2, para tratamento de hipertensão arterial, para esteatose hepática, para ovário policístico, é tão vergonhosa. Eu não sei mais o que precisa de evidência para a gente começar a mudar. Então, eu vou focar mais nisso, nesses absurdos da medicina que a gente não está resolvendo, com tanta informação para a gente começar a mudar o destino de tantas pessoas. Então, é mais ou menos isso que eu vou focar. Percam, que vai ser super legal. Ele é uma pessoa fantástica, super acessível e ele é um gênio, ele é brilhante. Não, eu tenho certeza que vai ser imperdível. Várias pessoas já me mandaram, nossa, ela vai estar com ele. Eu falei, gente, ela é demais. Ela não, quando eu falei para vocês que era uma autoridade, é uma autoridade no assunto mesmo. O pessoal aqui estão fazendo várias perguntas. Se deixasse, a gente ficaria aqui por horas falando sobre tantas perguntas aqui que ficaram para trás, mas a gente não teria tempo. Sal, eu vou responder rapidinho só algumas que são muito importantes. Sal, meia colher de chá de sal em 200 ml de água, bebe e vê se você fica melhor. Se não ficar, se você não for hipertenso, tem só 10% das pessoas que têm hipertensão que são muito reativas ao sal. Fora isso, se você não tem pressão alta, toma de novo, até passar a dor de cabeça, porque provavelmente é isso. Se você tiver cãibra, é falta de magnésio. Insônia no jejum é super comum e você não pode desanimar do jejum por causa disso. O que você vai ter que fazer é, ou você vai diminuir as horas, ou você vai surfar essa onda. Vai ser difícil mesmo até você acostumar. A gente costuma se adaptar. Mas no começo dos protocolos mais longos, insônia é um problema real. Então, às vezes você vai precisar suplementar alguma coisa para dormir melhor durante seus protocolos, vai ter que mudar os horários do jejum, mas você precisa saber que você é normal e nada mais é do que, se você tinha medo de perder do seu metabolismo cair, o fruto da sua insônia é justamente os hormônios contrarregulatórios que sobem a sua taxa metabólica basal. Então, se você estava triste porque está com insônia, fica feliz que você está com insônia, porque pelo menos tem um lado bom. E já teve várias perguntas a respeito de insulina e gordura abdominal. Gente, gordura abdominal é estoque. Você tem que gastar. O jejum tá aí para isso. Você vai fazer o jejum, você vai gastar essa gordura abdominal que está estocada aí na sua barriga. E a gordura visceral, é a gordura na região em volta dos órgãos, ela é a mais sensível à insulina. Então, quando você começa a fazer jejum, adivinha o primeiro lugar que as nossas células adiposas desaparecem. Então, assim, é justamente onde você precisa. Se você tem esteatose hepática, adivinha o primeiro lugar que o seu corpo vai usar. Então, o nosso corpo é muito inteligente. A gente que trata ele como estúpido, mas a gente é muito inteligente. Então, o jejum, o estado em jejum, procura lugar onde está sobrando. Onde está sobrando mais gordura, que faz mais mal. Na região abdominal. Então, esse é um dos mecanismos maravilhosos do jejum. E apesar de ser mecanismo, a gente sabe porque na realidade é o que acontece. Nossos pacientes vão perdendo cintura sem parar. E é por isso que eles ficam melhores. Porque gordura abdominal é a gordura perigosa que aumenta a sua inflamação crônica, que piora o ciclo de resistência insulínica. Então, realmente é por onde a gente começa. Maíra, teve várias perguntas aqui também a respeito de menopausa e jejum. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Todas as mulheres menopausadas podem fazer jejum e todas elas conseguem emagrecer no jejum. Então, não tenham medo de fazer jejum só porque você está na menopausa. As mulheres também emagrecem na menopausa. A ashwagandha ajuda no sono? Sim, a ashwagandha ajuda se o problema do seu sono for relacionado a estresse. Porque a ashwagandha é uma droga, é um extrato, né, fitoterápico extremamente potente em reduzir os picos de cortisol.
Então, se o problema do seu sono for estresse, a ashwagandha pode ajudar, tá? Se o problema do seu sono for do jejum mesmo e não for ligado ao cortisol, for excesso de adrenalina, noradrenalina, talvez não. Eu vejo Falhou, muito né? esse problema do. Falhou, tá parada aqui a sua imagem. Mas eu vejo muito problema de sono, nessa questão até de dificuldade de fazer jejum com pessoas que querem fazer atividade física muito intensa à noite. E aí elas têm um grande problema no sono e muitas das vezes dificuldade para o jejum no outro dia. Então, a gente, é o que você falou, às vezes vai ter que trocar os protocolos, horários de jejum. É muito individual, cada um vai ter que se adaptando, né? Tem uma pergunta aí sobre Gilbert. Gilbert pode fazer, tá? Gilbert pode fazer jejum, não tem problema. Eu tenho, inclusive, um paciente que tem síndrome metabólica, era super grave, com Gilbert, com uma ferritina elevadíssima, com uma esteatose absurda. Hoje em dia ele tá 40 quilos mais magro, com ferritina normal, tá super bem, tá? Então, Gilbert pode, tranquilo. Jejum, com certeza, Maíra, é vida, né? O meu marido, ele hoje faz protocolos de 24 horas durante a semana, intercalados com carnívora e a keto. Por quê? Porque ele ainda tem uma gordura, principalmente abdominal e visceral, ainda bem alterada, mas já saiu da esteatose, já saiu do pré-diabetes, é Maravilha. outra pessoa, né? E quando a gente vê na prática o que funciona, como é perfeito, sabe? É maravilhoso. Então a gente não tenham dúvida, jejum é vida mesmo, como vocês vivem falando aí. É sensacional. Se souber fazer, entender para que serve e ver os benefícios, não deixe de fazer não, né, Maíra? Com certeza. E eu tenho uma pergunta aí super importante. Se a pessoa tem pressão alta, se ela pode fazer jejum. Com certeza ela pode, mas não só pode como deve. O problema é que se você usa medicação antihipertensiva, se o motivo da sua hipertensão, se a causa for principalmente hiperinsulinemia, o que vai acontecer, que não é desagradável, mas você precisa se preocupar, é que se você não tiver um acompanhamento, você pode ter excesso de medicação porque a sua insulina baixou e sua pressão melhorou. E aí começa a sobrar medicação, você pode ter efeitos colaterais até graves, porque queda você pode inclusive bater a cabeça. Então a gente não está falando de pouca coisa, não. É importante você fazer com acompanhamento médico, mas sim, é igual diabetes tipo 2. Pode fazer jejum? Não só pode, como deve. O problema é que precisa de acompanhamento médico para não ter efeito colateral fatal, porque a hipoglicemia é fatal. Se você não ajustar a sua dieta e a sua medicação, mudou a dieta, você precisa mudar a medicação do diabetes, senão você vai ter efeitos colaterais gravíssimos. Hipoglicemia é gravíssimo e a gente tem que evitar a todo custo. Então, você realmente precisa de ajuda. Não é só mudar a sua dieta, diminuir carboidrato é tão eficiente para diabetes que você precisa de ajuda por causa disso. Você precisa diminuir medicação, mas você precisa diminuir com acompanhamento, porque não adianta também, vou parar tudo e vou fazer jejum. Você precisa controlar, né, a sua glicemia. Hiperglicemia também precisa ser controlada. Até porque Quem não tem tireoide pode fazer jejum também, gente. Jejum pode todo mundo, né, Maíra? Vamos resumir, jejum todo mundo Sim, pode fazer. Gestante, lactante, crianças, gravemente enfermos. Essas pessoas, obviamente, não devem fazer jejum. Gestante e lactante, se tiverem com síndrome metabólica, elas podem até pular refeições, mas assim, passar de 24 horas não, porque gestação é um período de resistência insulínica fisiológica. Assim como a adolescência, você precisa dessa resistência insulínica para crescer, para se desenvolver. Então, não é hora de fazer. Quem tem baixo peso não pode fazer jejum. Quem baixa massa magra, sarcopenia, dependendo, se tiver obeso, quanto mais gordura você tem para perder, mais seguro é para fazer jejum. Agora, se você é muito magro, você precisa de médico para ele te avaliar e ver a sua composição corporal, porque o peso da balança não diz muito. Você precisa saber. Pós-cirúrgico pode jejum? Pode. Aí a Deia que está falando, pós-cirúrgico pode, Deia, eu te conheço, eu sei que você pode, tá? Não é qualquer um que pode, mas pós-cirúrgico de cirurgia abdominal, por exemplo, de cirurgia, você teve manipulação de intestino, poxa, super bom para dar uma recuperada, já que você não vai comer, tá? Então, assim, tem muitas aplicações de jejum, mas a gente precisa ver caso a caso. Não dá para falar que jejum resolve tudo. Ele pode ser a ponte para te ajudar a regular uma série de processos fisiológicos que estão
funcionando mal. Agora, ele não é o santo grau, você precisa de uma ajuda médica para ter Maíra, vai encerrar um por guia. 7 segundos. Muito Então tá obrigada, bom. foi Tchau, um prazer, gente. tá, meu amor? Até quinta, hein?